pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Carol Silva, eu sou produtora, diretora de fotografia no audiovisual e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre direção de fotografia para videoclipes e filmes. Bora lá? Anos 90 foi assim pra mim, cada um tem seu caminho. Descalço e sem camisa, eu lembro é caminhar sozinho. Baiana no sotaque, fi, segura o baque aí, que eu aprendi que não era uma cola e cal que nem... Mas afinal, o que é a direção de fotografia de um projeto audiovisual? A palavra fotografia vem do grego e quer dizer escrever com luz. A partir dessa definição, a gente já começa a deduzir que a direção de fotografia é muito sobre iluminação. Mas essa função não é só sobre luz. Ela também é sobre câmera, lentes, composições de imagem, enquadramento, movimentos. A direção de fotografia é tudo aquilo que envolve uma parte visual de uma obra. Ah, Carol, mas cinema é vídeo e não é foto. Por que chama direção de fotografia? É aí que você se engana. Se você não sabe, o vídeo é composto por frames, por quadros, que são várias fotos que são exibidas para você em sequência e uma forma que o nosso olho vê e interpreta essa sucessão de imagens dá a ideia de movimento. É uma espécie de ilusão. A gente chama isso de taxa de quadros por segundo, ou em inglês frame rate. E essa taxa pode ter 24 quadros por segundo, que é mais comum no cinema, ela pode ser de 30 quadros por segundo, que é mais na TV, e pode ter 60 quadros, que é utilizada mais para videogame e também no cinema quando a gente vai usar câmera lenta. Pode ter 120 quadros, 240 quadros e por aí vai. Tem câmeras, inclusive, que gravam mais de 1000 quadros por segundo, para que você consiga desacelerar essa imagem depois e ter uma super câmera lenta. Agora vamos para a parte prática e falar quem é a diretora de fotografia e como ela trabalha e como funciona a equipe de foto. No cinema existe uma hierarquia de trabalho. A diretora de fotografia é quem está à frente da equipe de foto. E ligados a ela, nós temos os assistentes de câmera, logger, maquinista, eletricista, gaffer, vídeo assiste e todo mundo é fundamental para fazer tudo acontecer. Os assistentes de câmera são responsáveis por configurar a câmera, testar e identificar os equipamentos, puxar foco de forma remota e cuidar da câmera e lente durante a produção. Já os maquinistas são os responsáveis por dar vida aos movimentos de câmeras pensados pela direção e pela direção de fotografia. Eles vão montar trilhos, gruas, jibes e outras traquitanas que vão tornar possíveis as nossas ideias. Os eletricistas são os responsáveis por cuidar da iluminação do set. Eles vão testar as luzes antes da produção, separar, organizar e durante a produção eles têm que garantir que a carga elétrica da locação vai aguentar a potência dessas luzes, vão montar as luzes, os modificadores para ajudar a gente a contar a nossa história. Já o logger é a pessoa responsável por garantir que as mídias que foram filmadas estão sendo salvas e backupadas durante a produção, porque afinal, um dia de filmagem custa muito para a produção e nada vai adiantar se você perder tudo que você filmou depois, né? E por fim, temos o vídeo assiste, que é a pessoa responsável por garantir que está chegando o sinal nos monitores do set, que são fundamentais para que toda a equipe consiga acompanhar a execução das cenas, garantindo que está tudo no lugar. Muitas produções trabalham com 2, 3, até 4 monitores no set. Dependendo do tamanho da produção, essa equipe vai ser maior ou vai ser menor. O mais comum em produções independentes de videoclipes é você ter uma equipe de fotografia com cerca de 4 pessoas, sendo a direção de fotografia, um assistente de câmera, um maquinista e um eletricista. Cinema e audiovisual são formas de arte completamente artesanais e que demandam tempo, equipe e dedicação. Eu gosto de pensar a direção de fotografia como uma linguagem. Assim como um texto existe intenção como reticências, exclamações, interrogação e pontos finais, assim também é na fotografia. É quase como se existisse uma gramática visual para a gente contar as histórias. O cinema tem a incrível capacidade de transportar o espectador para um outro universo através desses elementos visuais que são construídos na direção de arte e na direção de fotografia. Um bom exercício para a gente fazer quando a gente recebe o roteiro é entender as intenções de cada cena. Isso ajuda a gente a construir sentido. Eu sempre indico uma boa conversa com a diretora da obra para ajudar no entendimento.
Algumas palavras-chave são fundamentais para a construção imagética de sentido. Se uma determinada cena, por exemplo, quer passar ação e violência, a gente pode pensar em cores mais quentes, como vermelho, amarelo, laranja. Cenas de ação precisam de dinâmica, então a gente pode pensar em movimentos de câmera ágeis. A câmera pode estar na mão ou num dispositivo como uma cangalha de ombro ou um cine saddle, por exemplo. Já se uma cena quer passar uma mensagem de romance, podemos pensar em movimentos mais suaves, feitos com estabilizadores ou steadicam, além de contar com cores mais amenas, tipo um rosa ou um roxo. Dentro dos elementos da imagem, o que eu gosto de destacar é a iluminação, a cor, o enquadramento e a dinâmica. Uma parte importante da nossa função é definir os enquadramentos das cenas em conjunto com a direção da obra. Em alguns momentos a gente vai optar por um plano mais aberto, em outros a gente vai ter um plano médio ou um close-up. Quanto mais aberto, mais informações são enquadradas, o que pode ser bastante útil dependendo do objetivo da cena. Mas é sempre bom pensar se realmente a gente quer revelar tudo. Quanto mais fechado é o nosso plano, mais íntimo e específico é o frame. Quando precisamos que o espectador preste atenção numa determinada expressão ou um objeto de cena, o plano fechado é uma excelente escolha. Temos ainda o posicionamento da câmera, ou seja, onde ela está em relação ao cenário. Filmar de um ângulo alto, chamado de plongé, é quando a gente coloca a câmera acima da cena. É uma visão de cima. Já o ângulo de baixo, chamado contra-plongé, é quando a gente posiciona a câmera abaixo dos atores. É um recurso muito utilizado para enaltecer ou diminuir um personagem. Tudo depende da intenção da cena. Existem ainda outros diversos tipos de plano, como o famoso plano americano, originado dos filmes de faroeste americano, em que o ator era visto acima dos joelhos. O plano em que a câmera fica exatamente a 90 graus acima dos atores é chamado de plano zenital. A próxima vez que você assistir um filme, vai com o olho atento para identificar esses diferentes planos e como você se sente em relação a eles. Além de enquadramento, as cores são super importantes no nosso universo. Elas podem vir desde fontes de luzes, como fontes coloridas, até a direção de arte, como a escolha de figurino, elemento do cenário e outros itens de cena. A gente pode trabalhar com cores mais ou menos saturadas, realçar ou esconder os contrastes. As cores são elementos fundamentais para ajudar a contar uma história. Inclusive, a ausência de cor também conta muita coisa. Sugiro que vocês pesquisem sobre o círculo cromático para interpretar um pouquinho a paleta de cor de um filme. Dentro da dinâmica de uma cena, a gente tem os movimentos de câmera dos personagens, a gente também tem movimentos combinados, que é de personagem e de câmera ao mesmo tempo, a gente tem os movimentos naturais, chuva, neve, e a gente também tem os movimentos mecânicos, como os carros que passam atrás de uma cena, por exemplo. Alguns movimentos foram eternizados no cinema, tipo o dolly zoom, que é quando uma câmera utiliza o zoom e se desloca ao mesmo tempo. Esse recurso foi muito utilizado por Alfred Hitchcock e também por Spielberg no filme Tubarão. Outro fator importante que uma diretora ou diretor de fotografia precisa atentar é a iluminação do filme. Podemos pensar em luzes suaves, que são aquelas que contam com algum tipo de difusor na frente da fonte. Esse tipo de iluminação é mais natural e favorece bastante o rosto do talento. Agora, se você está contando uma história mais dramática, com uma estética mais marcada, a gente pode utilizar luzes mais duras, como por exemplo um deserto, onde a luz do sol bate diretamente no personagem, criando sombras bem marcadas. E essa escolha estética passa uma mensagem de dureza, de aridez. A gente tem ainda as luzes diegéticas, que são aquelas que a gente vê na cena, tipo um abajur ou aquelas luzes tubulares coloridas que a gente vê muito em videoclipe, inclusive. Além desses conhecimentos técnicos, a gente também precisa saber como contar uma história. De nada serve a técnica se a gente não souber conduzir uma história que se conecta com o espectador. E por isso é tão importante a gente falar de storytelling, que nada mais é do que um termo em inglês para contar histórias. Uma boa história precisa de contexto, que é a história de fundo, texto, que são as falas dos atores, e elementos visuais, que são as escolhas que nós, diretores e diretoras de fotografia, utilizamos para contar essa história. Como diria Scorsese, cinema é sobre o que está no frame e também sobre o que não está no frame. Quanto mais você praticar, mais domínio das técnicas você vai ter e vai ficar mais fácil de tomar decisões em relação às escolhas visuais de uma obra. A cinematografia é um aspecto essencial
para a construção de sentido e transmissão de uma mensagem coerente. As imagens permitem que os diretores criem uma visão para os espectadores, de forma que a gente pode compreender o que aquela obra quer comunicar com a gente. Por isso, para aprender a fazer bons filmes, é importante a gente aprender como captar boas imagens. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.